Sou Melissa Falcão, infectologista da Vigilância Epidemiológica da Bahia. Estou aqui com o Dr. Kleber Luiz, médico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Estamos no Infecta 2017 e vamos falar sobre manejo clínico da dengue. Em 2009, houve uma mudança na classificação da dengue. E qual foi essa mudança, Dr. Kleber? A principal mudança na nova classificação dos casos de dengue é que não há necessidade de laboratório para classificar um caso. Então, essa classificação é com base eminentemente clínica. Então, as classificações de dengue, dengue com sinal de alarme e dengue grave. Então, a dengue vai ser qualquer pessoa que viva numa área de transmissão de dengue ou que tenha visitado uma zona de transmissão de dengue e que apresenta uma febre de 2 a 7 dias de duração, em combinação com dor de cabeça, com mialgia, com artralgia e que também pode apresentar até uma leucopenia, uma prova do Lácio positiva. Se esse paciente, durante o período da defervescência da febre, apresenta uma dor abdominal intensa, vários episódios de vômito, uma letargia importante, uma hipotensão postural, esse paciente certamente ele é classificado como dengue com sinais de alarme. E alguns pacientes, eles começam a apresentar um comprometimento orgânico grave, por exemplo, uma insuficiência hepática, uma insuficiência cardíaca, uma alteração grave do sistema nervoso central, ou apresenta choque, uma queda importante da pressão arterial, um pinçamento de pressão. Nesse caso, o dengue vai ser classificado como sendo um dengue grave. Então, a classificação atual é sempre dengue, dengue com sinais de alarme ou o dengue grave. E como essa mudança impactou na conduta clínica, no manejo dos pacientes com dengue? O que acontecia no passado é que as pessoas ficavam esperando uma queda substancial na contagem de plaqueta ou um aumento importante no hematócrito. Essa nova classificação, então, permite que as pessoas com dengue, ainda que sejam atendidas na atenção básica, na atenção primária, elas podem ser classificadas como dengue, dengue com sinal de alarme ou dengue grave, e claramente o médico pode iniciar o tratamento ou a referenciamento desse paciente para uma unidade de maior complexidade. Então, nesse sentido, essa classificação veio contemplar uma demanda dos médicos, e em especial uma demanda dos pacientes, porque agora eu já não preciso mais de laboratório para classificar os pacientes. E essa mudança levou algum impacto na mortalidade por dengue? Esse impacto, o real impacto da nova classificação na mortalidade dos pacientes ainda é objeto de estudo. O que os estudos demonstram atualmente é que ficou mais fácil classificar e ficou mais fácil reconhecer as pessoas com a forma mais grave da dengue. Claramente, quando você consegue classificar um caso grave de uma forma mais rápida, você pode instituir o tratamento. Por exemplo, uma vez que o paciente seja classificado, você vai fazer a pergunta se esse paciente tem ou não tem uma comorbidade e, no fim, você vai identificar qual é a categoria de intervenção. A categoria de intervenção dos casos de dengue no Brasil, que o Brasil adota, é um pouco diferente do que a Organização Pan-Americana de Saúde adota. No Brasil, a gente tem o grupo A, o grupo B, o grupo C e o grupo D. Então, quando a gente classifica, o médico na atenção básica classifica um paciente como dengue e esse paciente não tem nenhuma comorbidade, a categoria de intervenção é A, que é aquela categoria onde você alerta sobre os sinais de alarme e institui a reidratação ou a hidratação do paciente por via oral. Geralmente, você vai fazer 250 mililitros várias vezes ao dia até que o paciente fique hidratado. Entretanto, se esse paciente, por exemplo, é um paciente com comorbidade, ele já muda de categoria de intervenção do grupo A para o grupo B, que é um grupo que você tem que ter mais atenção. Em geral, esse paciente precisa ficar algumas horas sobre observação. E um aspecto importante nessa classificação é que, se o paciente, por exemplo, mora longe da unidade de saúde e ele tem dificuldade de acesso ao serviço de saúde, ele deve ficar sob observação médica. Então, todo paciente que tenha, então, uma comorbidade, ou se o paciente tem uma tendência hemorrágica, esse paciente, então, é classificado como grupo B. E aí, se ele apresenta o sinal de alarme, né, então o sinal de alarme é muito importante porque ele prevê a possibilidade do paciente evoluir para um choque. Então, por exemplo, se uma criança tem suspeita de dengue e tem uma dor abdominal intensa e contínua ou dor à palpação abdominal, esse paciente deve receber uma reidratação por linha venosa, né, uma hidratação parenteral, já na unidade onde ele estiver recebendo o primeiro atendimento. Obviamente que se ele tem choque,
ele tem que receber uma hidratação também por via venosa, mas de uma forma muito mais agressiva, mais ou menos como 20 ml por quilo, infundindo em meia hora ou uma hora, a depender de cada caso. Mas isso realmente impactou no manejo, tornando o manejo simples e certamente impactando na letalidade. E qual das condutas clínicas são mais importantes para o médico observar e tratar na conduta do paciente? Em geral, há uma preocupação da equipe, né, em especial dos médicos, em tratar os sintomas. Penso que é importante, obviamente, o uso do antitérmico ou do analgésico, o paracetamol ou a dipirona, que se usa muito aqui no Brasil, para tratar o quadro álgico, o quadro de dor que o paciente com dengue tem, a dor retroorbitária, que é muito importante. Mas não é isso que vai definir viver ou morrer num caso de dengue. O que vai definir viver ou morrer num caso de dengue é exatamente a competência do médico em identificar o choque, identificar a desidratação e, se esse momento da doença for diagnosticado precocemente, ele fazer o que é de mais importante nos casos de dengue, que é exatamente a reposição de líquidos de uma forma muito rápida, né? A gente tem poucas horas para fazer essa reposição de líquido. Então, essa é a medida mais importante. Então, a medida no manejo clínico da dengue é identificar os pacientes de risco, aqueles que têm sinal de alarme, fazer a avaliação da hemodinâmica dos pacientes, né? Verificando a pressão arterial, geralmente se pede que se verifique sentado e de pé para identificar a hipotensão postural, verificando o enchimento capilar, o tempo de enchimento capilar, que deve ser sempre inferior a 2 segundos, né? Um retardo do enchimento capilar aponta para o choque. É importante também que o médico verifique a temperatura corporal das pessoas e já iniciar a reposição hídrica volumosa. Isso aí tem que fazer. Se você não faz essa medida de reidratação, o paciente choca e certamente vai evoluir para o óbito. Há uma preocupação com os sangramentos que o paciente com dengue pode apresentar. Entretanto, geralmente, quando o paciente apresenta um sangramento digestivo importante, sangramento alto ou baixo, ou um sangramento cutâneo, normalmente isso já é uma consequência de um choque prolongado. Então, o paciente fica em choque, esse choque não é reconhecido. Um aspecto importante do choque da dengue é exatamente que a queda da pressão arterial não vai acompanhar a queda da pressão arterial dos outros choques. Então, você vai ter uma queda da pressão arterial sistólica e um incremento da pressão arterial diastólica. Então, essa tendência de encontro da pressão arterial sistólica com a pressão arterial diastólica a gente chama de pinçamento de pressão. E esse pinçamento é muito difícil de ser reconhecido, porque as pessoas até acham que estão verificando a pressão de forma inadequada. Mas todo paciente com dengue, antes de entrar num choque plenamente manifesto, ele faz o pinçamento de pressão. Isso é muito importante, em especial no grupo pediátrico, porque as crianças têm como que uma resistência maior ao choque. Entretanto, quando elas entram no choque plenamente manifesto, essa situação é de intensa gravidade e há uma chance grande desse indivíduo, dessa criança, evoluir para a morte. Então, a principal mudança na classificação da dengue foi que incluiu a dengue com sinal de alarme e a dengue sem sinal de alarme, e isso permite que se detecte mais precocemente os pacientes que vão evoluir para uma forma grave e possa manejar adequadamente com antecedência para que os pacientes tenham uma evolução mais favorável. Encerramos e até a próxima.